Olá, estamos aqui com mais uma lição neste trimestre, o terceiro de 2018, da Escola Sabatina, em que estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. E nesta lição de número 3, temos alguns capítulos aqui, é uma sessão que envolve pouco mais de 3 capítulos, descrevem a vida na igreja primitiva. E nós vamos descobrir algumas coisas muito interessantes que têm que ver com a vida prática, a piedade prática da Igreja Apostólica logo depois do Pentecostes. Na lição anterior, lição de número 2, nós estudamos exatamente sobre o Pentecostes. E nós vimos que a vinda do Espírito foi algo extraordinário, algo que pôde ser visto, ouvido, percebido, se manifestou de forma objetiva no dom de línguas. O dom de línguas tinha uma função missionária. Jesus deixara uma missão para os discípulos, ir a todo mundo. Para que eles pudessem de fato ir, precisavam falar as línguas das pessoas a quem desejavam alcançar. E então o Pentecostes ocorreu e estas línguas se manifestaram já naquele momento. Era uma necessidade, porque Atos capítulo 2, versículo 5 diz que, embora fossem todos judeus os que estavam ali no Pentecostes, pelo menos na sua maioria, eles eram judeus estrangeiros que haviam nascido em terras greco-romanas e então se mudado para Jerusalém. Atos 2, 5. E os versículos 9 a 11 nos diz de onde eles eram, de muitas nações ao redor do mundo. E assim os apóstolos puderam pregar na língua deles. Eles ouviram o evangelho na sua própria língua, ou nas suas línguas. Eram várias as nacionalidades ali representadas, as línguas representadas. E como resultado, quase 3.000 batismos, quase 3.000 conversos. Era um início poderoso da igreja cristã. E agora, nesta lição de número 3, nós vamos estudar um pouco sobre como aqueles conversos viviam, como era a vida deles, a vida cristã, a sua piedade, as coisas nas quais eles estavam envolvidas e o que estava acontecendo ali. E algumas coisas interessantes nós vamos aprender deste ponto. No final do capítulo 2, versículo 42, nós lemos assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Lucas aqui faz referência a 4 coisas: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Estas 4 coisas, na verdade, devem ser divididas em 2 grupos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, primeiro grupo, e o segundo grupo seria a comunhão, que envolvia o partir do pão, que era a Santa Ceia, e orações. Então, este versículo faz referência a 2 atividades básicas nas quais a Igreja Apostólica estava envolvida. A doutrina dos apóstolos, eu falei na lição anterior, que os apóstolos eram os guardiões dos ensinos acerca de Jesus. Eram eles os responsáveis pelo doutrinamento da igreja. Então aqui estão os recém-conversos agora, perseverando na doutrina dos apóstolos. Além disso, também na comunhão. Comunhão era o relacionamento de uns para com os outros, na comunidade de fé. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles se reuniam, eles tomavam a Santa Ceia, o partir do pão, eles oravam juntos. Então, 2 grupos de atividades. No versículo 46, nós lemos assim: diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Quando colocamos esses 2 textos juntos, nós deduzimos que o doutrinamento da parte dos apóstolos ocorria no templo. Jesus usara o templo como local de instrução. No livro de Atos, vemos várias vezes os apóstolos usando o templo como local de instrução. E o serviço de comunhão de uns para com os outros, Santa Ceia, orações, isto ocorria nas casas dos irmãos.
A igreja cristã não tinha seus próprios edifícios ainda, eles eram todos judeus. Eles diariamente iam ao templo, aos sábados iam às sinagogas. Onde que eles iriam celebrar a Santa Ceia? Onde que eles iriam ter aqueles momentos exclusivos de comunhão e oração, uns para com os outros? Só poderia ser nas suas próprias casas. Então, duas atividades: o doutrinamento dos apóstolos, principalmente no templo, e o serviço de comunhão, que ocorria nas casas dos irmãos. No capítulo 5, versículo 42, vamos ler alguma coisa parecida. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus o Cristo. Todos os dias, no templo e em casa, de casa em casa. As casas dos irmãos desempenharam um papel muito importante na vida da igreja primitiva, na vida da igreja apostólica. Outra coisa, outra informação importante sobre aquele período, nós lemos no capítulo 2, versículo 44. Na verdade, 44 e 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Nós vamos ler mais sobre isto no capítulo 4, versículos 32 em diante. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. E eles vendiam suas propriedades, traziam os valores, depositavam aos pés dos apóstolos, formando assim um caixa único e passavam a viver deste caixa. Nós costumamos olhar para esta atitude da igreja apostólica como um exemplo máximo de piedade, de dedicação, de desprendimento das coisas materiais, dos bens materiais. Vendiam tudo, traziam para um caixa comum e passavam a viver deste caixa. Mas eu gostaria de sugerir que uma leitura mais correta aponta para uma outra direção. Não há dúvida de que eles fizeram isto com a melhor das intenções. Fizeram acreditando que estavam fazendo o certo. Não deixou de ser um exemplo de fé, um exemplo de piedade. Mas vocês sabem o que estava por detrás daquele gesto, daquela atitude da igreja primitiva? O que estava por detrás era a crença na breve volta de Jesus. Lá em Atos capítulo 1, versículo 6, os discípulos perguntaram: Senhor, vai ser agora? E eu lhes disse que em sua resposta, no versículo 7, Jesus não mencionou, ele não disse nem que sim, nem que não. E ao não dizer nem que sim, nem que não, Jesus deixou a questão aberta. E em seguida ele dá a promessa, então, do recebimento do Espírito e o comando para que eles pregassem a todo mundo. Em seguida vem os anjos dizendo que Jesus voltaria da mesma forma como ele subira aos céus. E na cabeça dos discípulos, então, a volta de Jesus seria próxima, porque Jesus não disse que demoraria. A volta de Jesus seria breve. As duas únicas condições seriam a vinda do Espírito e a pregação a todo o mundo. E o que foi que aconteceu no Pentecostes? Exatamente essas duas coisas se cumpriram. O Espírito veio e a igreja pregou a todo mundo. Mas como a igreja pregou a todo mundo se eles pregaram um único sermão no templo? É uma questão um tanto complexa, mas eu gostaria que você me acompanhasse um pouco. No Antigo Testamento, o padrão evangelístico que Deus deu a Israel não era no sentido de ir às nações, mas no sentido de atrair as nações para Jerusalém. Através de todo o Antigo Testamento, nós vemos este modelo evangelístico. É o mundo que vem a Israel, e assim Israel pode testemunhar de Deus. E o que foi que ocorreu no Pentecostes? Exatamente isto. O mundo veio. Mas foram apenas 3.000, como é que os discípulos poderiam imaginar que sua missão já estava cumprida? Pode parecer difícil para nós, mas nós temos que tentar olhar para o episódio da perspectiva dos apóstolos.
aquele modelo, o modelo de que é o mundo que vem, era o único modelo evangelístico que eles conheciam. Em alguns momentos, Jesus até enfatiza esse mesmo ponto. As nações virão do Oriente, do Ocidente. Este era o modelo evangelístico que os apóstolos conheciam. Eles também haviam recebido o Espírito Santo. Mas eram todos judeus, aqueles quase 3.000 conversos? Sim, eram todos judeus. Acontece que, de acordo com a teologia judaica da época, somente judeus seriam salvos. Somente aqueles que fossem membros do concerto abraâmico é que seriam salvos. Ninguém mais. Somente aqueles que pertencessem ao concerto abraâmico, que fossem membros da comunidade. Portanto, o que aconteceu no Pentecostes foi o cumprimento destas duas profecias de Jesus, a vinda do Espírito e a conversão do mundo. Os discípulos não saíram de Jerusalém, mas o mundo veio até eles. Atos capítulo 2, versículos 5 e versículos 9 a 11. As muitas nações ali representadas. Portanto, na cabeça dos discípulos, as duas condições para a volta de Jesus já estavam cumpridas. De Atos capítulo 1, versículo 8, derramamento do Espírito e a pregação a todo mundo. O que é que faltava? Faltava a volta de Jesus. E nesse contexto eles começam a vender tudo o que têm. Eles abriram mão das suas posses e também do seu ganha-pão. Eles não precisavam mais se preocupar com amanhã. Por quê? Porque não haveria amanhã. Para eles, a volta de Jesus era uma questão de dias. Foi correta esta atitude da igreja? Ela foi louvável, como eu disse, como um exemplo de fé e dedicação. Mas ela foi no momento errado. Esta é a atitude que deverá ser manifestada pela igreja pouco antes da volta de Jesus. O próprio Jesus disse isto, que nós teremos que mostrar um desprendimento completo das coisas materiais. Jesus fala isso em Mateus 24. Mas naquele momento foi errado, porque Jesus de fato não estaria voltando. O resultado foi que a igreja de Jerusalém empobreceu. Quando ela abriu mão, inclusive, do seu ganha-pão, das suas posses, muito embora aquilo tenha sido usado de forma positiva, os pobres da igreja foram grandemente beneficiados, eu não estou dizendo que não, foi algo positivo, numa perspectiva extremamente limitada, mas numa escala maior. A igreja de Jerusalém empobreceu, passou a depender da generosidade das igrejas gentílicas. Quando houve o concílio de Jerusalém, Atos 15, Gálatas 2, eles apelam para Paulo para que se lembrasse dos pobres da Judéia. A igreja empobrecera. E por conta deste empobrecimento, a igreja de Jerusalém, que deveria ser o carro-chefe nesse evangelismo mundial, não pôde cumprir o seu papel. O carro-chefe no evangelismo mundial, a iniciativa do evangelismo mundial, recaiu sobre a igreja de Antioquia da Síria. Foi de lá que Paulo saiu nas suas 3 viagens missionárias. Portanto, Jerusalém, a igreja de Jerusalém, perdeu a capacidade de patrocinar o evangelismo mundial. Empobreceu. Foi uma experiência que não deu certo. E mais tarde, Paulo levantaria coletas entre as igrejas gentílicas para ajudar os pobres de Jerusalém. Também temos que observar que esta experiência durou pouco. Em nenhuma das epístolas do Novo Testamento nós somos exortados a vender tudo o que temos e a viver de um caixa comum. Nenhuma das epístolas. Pelo contrário, em Tessalônica, isso está em 2 Tessalonicenses, quando Paulo se deparou com um pequeno movimento nessa direção, algumas pessoas ali estavam deixando o trabalho para aguardar a volta de Jesus e vivendo às custas dos irmãos. Paulo falou nada disso. Quem não quer trabalhar, então não vai comer. Não é desta forma, naquele momento, que se deveria aguardar a volta de Jesus. A igreja tinha uma missão a cumprir. O Pentecostes fora apenas o início, o primeiro passo desta missão mundial. E ter vendido tudo não foi algo positivo para a igreja. Em que pese os benefícios que os pobres puderam ter daquele ato de piedade, daquele ato de devoção da igreja. Outras coisas que nós lemos durante esse período
foi o início do ministério mais ativo dos apóstolos. Nós temos Pedro, capítulo 3, Pedro e João curando um coxo à entrada do templo, um milagre extraordinário, como que isto atraiu a atenção das pessoas. Depois, dando a Pedro, inclusive, a oportunidade de pregar um poderoso sermão no templo, um sermão que despertou a ira, despertou os ciúmes da liderança judaica. E no capítulo 4 nós vemos como que Pedro e João foram presos, foram colocados no cárcere, foram trazidos perante o sinédrio. Foi-lhes ordenado que não falassem, mas em nome de Jesus. Os líderes judeus estavam preocupados com aquele crescimento rápido da igreja cristã. Por causa dos apóstolos presos, final do capítulo 4 nos mostra a igreja orando, a igreja em oração, para que Deus interviesse, para que Deus libertasse os seus servos que ali estavam. E isto, de fato, aconteceu. No capítulo 5, versículos 12 em diante, nós temos mais milagres realizados pelos apóstolos. E nós temos esta informação preciosa, capítulo 5, versículo 14. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Como resultado desta atividade apostólica, desta coragem dos apóstolos, o número de fiéis continuava aumentando dia a dia, em que pese o fato de acharem que Jesus estava voltando naquele momento, em que pese o fato de permanecerem em Jerusalém. É importante você atentar para isto. No livro de Atos, nenhum dos apóstolos deixa Jerusalém ou as proximidades de Jerusalém, ou a Judéia. Nenhum deles sai. O campeão do evangelismo mundial é Paulo, e nós vamos estudar isto mais tarde. Os apóstolos achavam que sua missão estava cumprida e eles estavam prontos para a volta de Jesus. Mas ali em Jerusalém, eles evitaram um erro maior, que era o de cruzar os braços e esperar pela volta de Jesus apenas em meditação ou contemplação. Não, isso eles não fizeram. Continuaram sendo usados pelo Espírito e continuaram testemunhando poderosamente em favor do Evangelho. E Deus continuou operando nos corações daqueles com quem eles estavam constantemente entrando em contato. Foram presos novamente. Novamente, Pedro e João foram presos. Foram trazidos perante o sinédrio. E, mais uma vez, os líderes judeus cobraram deles. E eles não deveriam ter pregado mais, não deveriam mais ter falado em nome de Jesus. Mas Pedro diz algo extraordinário. Atos capítulo 5, versículo 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E este era o espírito que caracterizava a igreja naquele momento. No capítulo 4, versículos 29 em diante, nós lemos assim: Senhor, a igreja orando, olha para as suas ameaças, as ameaças dos líderes judaicos, e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a palavra. Eles sabiam que tinham pouco espaço, que estavam sendo ameaçados, que haveria retaliações, que haveria consequências. Mas eles oravam para que o Senhor continuasse dando a eles intrepidez, coragem, para que eles levassem adiante o seu ministério. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aqui nós temos dois, portanto, aspectos contraditórios da igreja primitiva. Acreditavam que Jesus estaria voltando, venderam tudo o que tinham, passaram a viver de um caixa comum. Isso trouxe terríveis consequências para a igreja de Jerusalém. A igreja empobreceu, passou a depender das igrejas gentílicas, não pôde patrocinar o evangelismo mundial. Achavam que a sua missão já estava cumprida, todos permaneceram em Jerusalém,
aguardando a volta de Jesus, mas não permaneceram de modo ociosos. E este é o lado positivo, este é o lado contraditório. Permaneceram animados, permaneceram com intrepidez, pregando, com ousadia, testemunhando em nome de Jesus, a despeito das prisões, a despeito das ameaças enfrentadas da parte dos líderes judaicos. Na segunda vez em que eles foram presos, Gamaliel, que era o rabino mais conhecido, mais importante de Jerusalém, diz algo muito interessante, e Lucas faz questão de relatar. Ele, se dirigindo aos seus colegas do Sinédrio, diz: colegas, é melhor nós tomarmos cuidado. Se esse movimento for de homens, ele vai se acabar por si só, mas se for de Deus, nós temos que estar atentos para não se dar o caso de nós estarmos lutando contra Deus. Lemos isso no final do capítulo 5, versículos 33 a 42. E Gamaliel estava certo. Aquele não era um movimento humano, não era coisa de homens, era Deus que estava atuando por meio daqueles homens. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Havia desafios. O caso de Ananias e Safira, um grande desafio que estaria corroendo a igreja por dentro. Um ato de traição, por assim dizer. Corrupção dentro da igreja. Engano dentro da igreja. Deus não tolerou. Havia desafios internos e também desafios externos. Mas eles se colocaram nas mãos de Deus e permitiram que Deus os usasse poderosamente. Assim pode ser na sua e na minha vida. Não importam os desafios, não importam os obstáculos. Os resultados serão grandiosos se nós nos colocarmos nas mãos poderosas de Deus, se permitirmos com que Deus opere por nosso intermédio.